Bom dia, boa tarde, boa noite aos meus caríssimos alunos do quarto ano, né? Nós aqui novamente, graças a Deus, né? Passando as semanas e nós vivos. Isso já é uma grande vitória. E hoje eu devia dar aula de máscara, porque eu tô aqui com uma máscara que eu ganhei do meu filho de presente, ó, do São Paulo. Tá aqui, né? Tô andando com ela, mas fica um pouquinho difícil falar, mas esse é um bom presente para o professor, ó, né? Olha só, e hoje nós vamos falar sobre o recurso extraordinário, continuando falando desse assunto, e recurso especial. São os recursos diretamente aos tribunais, à Suprema Corte e ao STJ. Só uma pergunta que me fizeram a respeito do recurso ordinário, que mandaram para mim, e eu falei que responderia hoje, seus efeitos do recurso ordinário. O recurso ordinário, o efeito pode ser suspensivo, devolutivo vai ser sempre, mas ele pode receber efeito suspensivo dependendo do relator. Tá? Não necessariamente, mas ele pode receber esse efeito. Então você vai ter que pedir na sua petição que seja dado esse efeito recursal, né? Então só para, não me lembro quem fez esse pedido, quem estava com essa dúvida, mas eu acho que já sana, né? E para nós falarmos sobre esses recursos agora, sobre o recurso extraordinário e o recurso especial, nós temos que entrar na Constituição Federal e continuarmos falando um pouquinho sobre o Supremo, né? E principalmente sobre o Supremo. Lá no artigo 102 da Constituição, que diz que compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente, quando diz principalmente, não significa exclusivamente, né? Porque ele tem outras competências que não só a constitucional, como eu falei na aula passada, quando ele julga originariamente até ações penais. Nós estamos vendo agora o inquérito correndo no STF, o que é tecnicamente um absurdo. O STF não deveria ter essa competência. Nós deveríamos ter um tribunal constitucional, como nós temos hoje na Alemanha, como nós temos na Itália, que só se refere às questões constitucionais. Foi lá o berço dessas duas Supremas Cortes, né? Após a Segunda Guerra Mundial. E lá o Supremo deles, a Corte Superior, como é a Corte Americana Superior, ela é só para julgar questões constitucionais. Tira toda essa tranqueirada de lado, joga tudo para os tribunais inferiores. Fica só com questão constitucional. Até pelo seu número reduzido de ministros, 11. Ou seja, tem questões que são céleres demais lá e outras que ficam anos. Por quê? Por causa dessa divergência, né? Então, compete à guarda constitucional, né? E aí vem uma discussão que nós já tivemos, né, entre Kelsen, quando Kelsen falava quem que compete a essa guarda constitucional. Kelsen falava nesse ponto da Suprema Corte, enquanto que outros juristas falavam que competiria até aos tribunais inferiores. Tanto que nós temos também hoje o controle difuso e o controle concreto de constitucionalidade. O controle difuso podendo ser exercido por qualquer juiz. Qualquer juiz pode, no controle difuso constitucional, declarar que uma norma é inconstitucional. Aí nós temos somente os seus efeitos. Os efeitos erga omnes e os efeitos estritos. Quando faz o controle difuso de constitucionalidade, nós temos esses efeitos restritos, né? A ação que julgou. Quando nós temos o Supremo dizendo que é inconstitucional ou constitucional, ação declaratória de constitucionalidade, nós temos a expansão desse efeito a todos. Essa aí a particularidade, né? Bem, então o artigo 102 fala das ações que competem ao Supremo. Vocês vão ver ali no inciso 1, ação direta de inconstitucionalidade é só o Supremo. B, nas infrações penais comuns, o presidente da República já entra na área criminal e vai indo. Então a competência do Supremo é muito grande, né? É muito extensa. Mas o que chama a atenção aqui, antes de entrar propriamente no CPC, eu gostaria de falar sobre o parágrafo 3º
do artigo 102, que diz: no recurso extraordinário, o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas, no caso, nos termos da lei, a fim de que o tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo para a manifestação de 2/3 de seus membros. Foi acrescentado pela emenda constitucional número 45, a emenda constitucional que nós falamos a reforma do judiciário de 2004, e regulamentado pela lei 11.418 de 2006. Então, ali já diz que deverá demonstrar a repercussão geral e podendo ser revogá-la pela manifestação de 2/3 de seus membros, Pois bem, o que é repercussão geral? Só podem ser analisadas questões que extrapolem o âmbito particular da causa e seja uma causa de interesse geral. O próprio nome já diz, repercute geral a todos, repercussão geral. Então, uma simples questão entre dois indivíduos que não extrapole esse interesse particular, ou ainda que venha atingir um interesse limitado de pessoas, não adquire repercussão geral. Aí ela pode ser recusada por 2/3. Olha, vocês estão observando que trata-se de um recurso, de um requisito de admissibilidade do recurso. Se não existir repercussão geral, se os ministros afastarem a repercussão geral, ele sequer vai ser julgado. Posso dar um exemplo como questão de repercussão geral, se a constitucionalidade ou não do exame da ordem. Esse é um caso que extrapola o interesse de um indivíduo só. Ele vai atingir toda uma categoria, ao direito ao trabalho. Outro, o aborto das crianças, das mães com microcefalia, em virtude do vírus lá do Zika. É uma questão que atinge não só um caso particular, mas atinge a um caso extensivo. Então, nessas hipóteses, aí se dá repercussão geral. Então, por isso que eu falei na aula passada, que para se ter repercussão, para você conseguir o julgamento de um recurso extraordinário, ele é muito difícil. Se o seu cliente chegar, eu quero ir até Brasília, deixa eu pôr um silencioso com o celular, eu quero ir até Brasília, você já fala, olha, sinto muito, não é assim. Não é mais assim. Às vezes, o limite do teu recurso seja realmente Curitiba, para a Justiça Estadual, ou o TRF do Rio Grande do Sul para a Justiça Federal. Não extrapole isso. Não saia dali. Às vezes existe esse limite. Então, quando fala, não, vou até o Supremo, para aí. Não é assim mais. Isso mudou com a reforma de 2004. Por quê? Porque nós tivemos vários, com a Constituição de 88, o Supremo inchou o número de ações e precisava ter menos recursos. E das formas foi acatar a repercussão geral, que só existe no recurso extraordinário ao STF. Não existe no recurso especial. Apesar de também até alguns já se comentaram a respeito disso, para evitar esse número excessivo de processos. Então, são filtros constitucionais. Eu aconselho vocês a irem lá no YouTube, coloquem lá, filtros constitucionais. Vocês irão achar várias aulinhas legais sobre isso aí. Até dados, como vem caindo ano a ano, depois da emenda, o número de processos que chegaram ao STF em recurso extraordinário, porque foram barrados por não possuírem a repercussão geral. Então, você vai ter que demonstrar de cara a repercussão geral.
o que realmente não é uma questão simples. E aí, da repercussão geral, esse caso vai ser julgado e pode gerar as súmulas, e muitas delas serem as súmulas vinculantes. Então, olha, o Supremo vai julgar um caso que tem repercussão geral, que vai virar um precedente. Essa matéria é uma matéria assim muito gostosa de você ler. E eu aconselharia o livro de Direito Constitucional do professor Nelson Neri Júnior, que trata justamente dessa matéria. É um livro novo, acho que foi de 2000 relativamente novo, 2017, né? 2017, que trata muito bem desses pontos. Ainda, seguindo dentro dessa esfera, eu falei que o recurso extraordinário é um recurso temático, porque ele não envolve matéria fática. Não pense que você vai tentar demonstrar a prova de alguma coisa. Você vai discutir teses, temas, se é ou não constitucional essa tal exigência, se é ou não constitucional esse tal conduta. Nunca você vai tentar demonstrar o fato, mesmo na área criminal. Se chegar em recurso extraordinário na matéria criminal, não vai demonstrar se o sujeito fez ou não tal prática, se ele é autor ou não, se existe dúvida quanto à sua autoria, porque aí seria prova. Tem que ser um tema, tem que demonstrar uma violação ao princípio do contraditório, por exemplo. Aí você cai na esfera temática. Então, essa pergunta ela é importante porque costumeiramente cai em concursos, em provas e em concursos de elevado nível, no que se refere à matéria do recurso extraordinário. Você não discute provas ali, né? Você não discute provas. O artigo, eu gostaria que vocês também lessem em casa, o artigo 103b do Conselho Nacional de Justiça, que fala da competência do Conselho Nacional de Justiça. E hoje o Conselho Nacional de Justiça, ele adquiriu uma força que não era prevista e é, assim, extremamente delicado. O Conselho Nacional de Justiça está legislando, tomando para si a responsabilidade de muitas situações. Igual, por exemplo, na soltura desses presos que nós estamos tendo agora nessa pandemia. Muito se critica, nossa, um médico pode ficar lá trabalhando em contato direto com um infectado, mas o preso tem que ser solto. Quem determinou isso foi o CNJ. Qual a competência dele para falar? Aliás, tem uma tese de doutorado, cujo título recebeu nota 10 unânime, com louvor. Olha, não é fácil isso, hein? 10 com louvor, com a indicada da publicação, não saiu o livro ainda, mas está sendo preparado, que é a tese da professora Luciane, que é a função administrativa, o ativismo administrativo do Conselho Nacional de Justiça. É um tema extremamente atual. Quando da apresentação, os 5 membros da banca ficaram de boca aberta porque foi a primeira a tratar desse assunto. E hoje nós estamos cada vez mais atento a isso, o poder que o CNJ adquiriu. Então, o artigo 103b, ele fala a competência do CNJ. E o CNJ hoje está regulamentando tudo. Regulamenta, por exemplo, o concurso para juiz, quem pode, quem não pode. Regulamenta as atividades do Poder Judiciário. Vocês estão vendo, suspendeu o prazo, os prazos processuais. Todos os fóruns estão fechados por determinação do Conselho Nacional de Justiça. A previsão
é que volte dia 1º de junho, que eu acredito que não vai voltar, porque o Conselho Nacional de Justiça, ele olha a nível nacional, e a nível nacional eu não acredito que seja liberado presencialmente a atividade no fórum, né? Vamos lá, eu acho que até semana que vem eu tenho uma resposta para vocês. Devo ter resposta para vocês, mas se fosse apostar hoje, eu diria que não vem, né? Então, lá no artigo 103b, ele fala do Conselho Nacional de Justiça, né? Então, vocês leem isso aí. Não dá para eu ficar lendo aqui para vocês, é um artigo muito extenso, né? Que vai aqui, no mínimo, a leitura dele detalhada, eu colocaria uns 40 minutos, tá? Olha o artigo 103A, eu fui no 103B e estou votando no 103A porque eu quis falar do Conselho Nacional de Justiça e agora eu vou falar sobre a súmula. Que nós temos hoje esse direito nosso que é precedente. Nós estamos saindo do Civil Law e entrando no Common Law. O que é isso? O Common Law não é um direito de costumeiros, é um direito de precedentes. Diz lá o artigo 103A. O Supremo Tribunal Federal poderá de ofício ou por provocação, mediante decisão de 2/3 dos seus membros, de ofício ou por provocação, mediante 2/3 dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, após várias decisões reiteradas, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, na esfera federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento na forma estabelecida da lei. O efeito vinculante da súmula. Hoje, olha que interessante e olha que revolução que é isso. O Supremo fazendo, às vezes, do Legislativo, legislando através de súmula. Isso é muito, como diria para vocês, deixa eu tomar cuidado com as palavras, isso é muito profundo. Por quê? O Supremo emite uma súmula que terá força de lei. Por que força de lei, professor? Porque ele se torna obrigatório a que todos os órgãos do Poder Judicial sigam aquela diretriz determinante do Supremo. Aí nós podemos dizer que súmula vinculante não é lei, mas tem força de lei. Tem efeitos dessa lei, tá? E eu vou dizer mais para vocês. Nós vamos caminhar nesse assunto, que é um assunto assim extremamente delicado. E eu tenho que falar para vocês. Qual a consequência do juiz aqui em Maringá, que venha a julgar contra uma súmula vinculante? Essa resposta demanda muita cautela. Eu posso julgar contra súmula vinculante? Pela Constituição, não. Mas e se eu julgar? Eu faria uma pergunta para vocês. Existe controle de constitucionalidade difusa de súmula vinculante? O professor Neri, e tem outro autor que foi um professor de doutorado, que olha, escapou o nome, mas eu já vou lembrar e dizer para Jorge Abud, Nelson Neri Júnior e Jorge Abud. Jorge Abud foi meu professor no doutorado e ele é um rapaz novo, muito novo, mas talvez seja o que melhor fale sobre esse assunto no Brasil hoje. Olha só, tem essa súmula vinculante
que diz que se torna obrigatória, aí eu julgo contra ela. O que acontece comigo? Ora, eu poderia julgar contra uma lei? Posso, fundamentando e declarando, por exemplo, a sua inconstitucionalidade, fazendo com o controle difuso. E se eu disser que essa súmula vinculante é inconstitucionalidade? Ou seja, fazer um controle difuso de constitucionalidade de súmula vinculante. Vocês vão falar, tá louco, né? Eu também acho, vai estar louco. E 99% dos autores não enfrentam isso, por medo. Porque esse é um terreno pantanoso, cheio de minas. Aquele que você vai pisando assim, as minas vão explodindo e você vai ficando sem perna, sem braço, sem cabeça, até morrendo. Porque são pouquíssimos que têm a petulância, e eu digo petulância com um adjetivo positivo aqui, de dizer, é possível fazer controle difuso de constitucionalidade e súmula vinculante. Isso aqui é uma arrogância muito grande de dizer. Dizer que uma súmula vinculante é inconstitucional e não aplicá-la. Tem que ter peito. Tem que ser um cara bom para fazer um negócio desse. Mas, por quê? Alguns ministros chegaram a falar que o juiz que julgasse contra a súmula vinculante deveria ser processado administrativamente e punido pelo CNJ. Olhem só, deixa eu seguir o horário aqui. Olhem só que situação delicada. E a história se repete. Em 1880, 90 e pouquinho, surgiu uma expressão cunhada por Rui Barbosa, chamada a hipérbole do absurdo. E essa é uma questão que eu pergunto na prova, o que significa hipérbole do absurdo? No Rio Grande do Sul, lá no século passado, retrasado, em 1800 e pouquinho, um governador do Rio Grande do Sul, que na época seriam as províncias, e eles tinham essa legitimidade, ele publicou uma lei dizendo que o júri, o voto dos jurados, não deveriam ser secretos, mas abertos. Isto porque o sobrinho dele iria para julgamento, para o tribunal do júri, por ter cometido um crime de homicídio. Os crimes dolosos contra a vida vão para, isso é uma tradição, vão para o júri. Pois bem, o juiz entendeu que aquilo feria a constitucionalidade e não aplicou a lei. E o julgamento foi com os votos secretos. Esse juiz foi processado e afastado e foi denunciado por um promotor oportunista da época, que pelo crime de não ter aplicado a lei. Foi contratado para ele, já naquela época, o melhor advogado que o Brasil já teve, Rui Barbosa. E o Rui Barbosa, no Supremo, defendeu que o juiz estava sendo processado pelo crime de pensar. Ou seja, você pensar o direito, vocês devem ter feito até um textinho com a professora Luciane, que é um reflexo, os jogos de espelhos. O professor Cunha também é professor de doutorado lá na FADISP, também tivemos aulas com ele. Vocês lembram daquele textinho, um jogo de espelho convexo, um caleidoscópio? E eu comprei um caleidoscópio esses dias, comprei lá no Museu do Louvre, para trazer para vocês verem como que funciona o caleidoscópio. Só que nós não estamos tendo aula presencial, Eu ia trazer para vocês verem a imagem que se faz ali dentro do caleidoscópio. Pois bem, olhem só. Ele entrou com esse habeas corpus no tribunal e
cunhou essa expressão, hipérbole do absurdo. Porque seria, o que é hipérbole? É algo extremamente dimensionado. Então, seria um absurdo extremamente dimensionado condenar um juiz por pensar. E o que aconteceu recentemente? Se eu julgo contra a súmula vinculante e for processado, nós vamos voltar ao ano de 1800, quando, o século XIX, quando o juiz foi processado por pensar. Mas vocês pensam que isso aqui não é a vontade de muitos? Naquela fatídica noite que caiu o avião da Chapecoense, foi votado na Câmara dos Deputados e aprovado a lei de abuso de autoridade, que dava pena de crime, conceituava como crime o juiz que julgasse contra a lei, ainda que fundamentadamente. Ou seja, ressurgia 150 anos depois, 150 não, né? 120 anos depois, 120, quase 130 anos depois, a hipérbole do absurdo. Foi para o Senado, sobre a tutela do sempre equilibrado senador à época, Roberto Requião, relator, mas foi barrado por outros senadores que tanto senadores de esquerda como de direita, alguns lúcidos, que viram o que seria para esse Estado democrático de direito condenar um juiz por pensar. Então, a pergunta é, qual a consequência para o juiz que julga contra a súmula vinculante? Eu gostaria que vocês pesquisassem a respeito disso. Tá? É uma pesquisa que eu já faço como trabalho para vocês. Pesquisem sobre as consequências para o juiz que julga ao contrário do que determinado pela súmula vinculante. Isso é muito importante para vocês saberem, e vocês que são da área do direito, tá? Daqui a pouquinho nós voltamos com a segunda parte da nossa aula.